Então, vou começar lá pela minha história, né? Que começou, eu me interessei por montagem porque eu me interessei por cinema. Eu sempre gostei muito de cinema e, e minhas influências, quer dizer, eu vou falar essas duas coisas ao mesmo tempo, a minha história e as influências, porque elas estão interligadas. É, eu fui influenciado basicamente pelo cinema americano dos anos 70 e 80, que está muito bem descrito num livro chamado Sexo, Drogas e Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. Eram uns diretores que eles entraram no mercado americano de cinema, nos grandes estúdios, para se contrapor à forma de produção que havia naquela época dos grandes estúdios de Hollywood, né? Que quem mandava eram os produtores, não eram filmes autorais. Esses caras vieram com a proposta de fazerem filmes autorais, mas que, ao mesmo tempo, tivesse público, chegasse ao público, se comunicasse com o público. E eles conseguiram, né? Eu estou falando do Scorsese com Taxi Driver, After Hours, Toro Indomável. Nesse livro, o Scorsese conta que ele estava andando em Nova York, ele chegou numa rua que tinha um cinema e tinha uma fila dobrando o quarteirão, dando volta no quarteirão. Ele falou, cara, mas que filme é esse? Quando ele foi ver, era Taxi Driver, o filme que ele fez, né, sem dinheiro, fez na luta e tal, e o filme não precisa falar nada, né? Eu estou falando do Scorsese, estou falando do Coppola, com Poderoso Chefão 1, 2, 3, com Apocalipse Now, sabe? Eu estou falando de Spielberg, enfim, Tubarão, ET, Caçadores da Arca Perdida. É, eram, eram filmes que me encantavam, que me deixavam alucinados dentro do cinema. E esses filmes do Spielberg, por exemplo, eram filmes que tinham o Caçadores da Arca Perdida, eram filmes que tinham um ritmo enlouquecedor. Não havia isso antes, sabe? Era uma coisa, na época, uma coisa. Você ia, na época não se comia pipoca em cinema, mas se você fosse comer, você pegava a pipoca, botava, ia levar a boca e você parava com ela aqui, ó. E você não conseguia, porque o filme era uma narrativa contínua de eventos e, enfim. E alguma coisa, enfim, a montagem desses filmes me chamou a atenção. A montagem dos filmes do Scorsese também, que por acaso é montado por uma mulher, né? A Thelma Schoonmaker, que já ganhou vários Oscars. Quer dizer, eu falei aqui de nomes de homens diretores, mas as mulheres estão presentes sempre, né? Inclusive tem muita montadora, enfim. Então, eu quis entrar, eu me interessei, achei bacanérrimo a coisa de ser montador, de fazer montagem. Era anos 80, meados de anos 80, final de anos 80. Eu cheguei para pedir estágio, para não ganhar dinheiro e tal, e eu comecei a estagiar numa produtora, na Moviola. Eu fui estagiário de montagem de um montador, o Zé Rubens Isch, um grande amigo que já se foi. Enfim, e, e eu comecei ali daquele jeito, e aí comecei a montar e tal. E aí logo a montagem, a Moviola acabou e um pouco depois vieram os softwares, né, a montagem em computadores, isso eu vou falar mais adiante. Teve um filme no Brasil que eu quero destacar, que foi O Homem da Capa Preta, porque que era um filme que tinha um pouco dessa linguagem desses filmes, dessa geração. Para mim, na minha sensibilidade na época que eu vi, sabe? Tinha uma fotografia bacanérrima do Charlone, né, que depois fotografou Cidade de Deus, enfim, um grande fotógrafo. E esse filme é do Sérgio Rezende, né, O Homem da Capa Preta, com quem eu tive a honra, 20 anos depois, de montar, de trabalhar com ele em dois filmes, né, o Zuzu Ângel e o Salve Geral. Então eu cheguei mais ou menos aí, sabe, apaixonado por cinema e achando a montagem, sabe, o chantilly, a cereja do bolo, assim.
o lugar, sabe, aonde se faz, onde se cria linguagem, onde isso. Eu ainda acho isso até hoje. Eu vendo as perguntas ontem, eu vi que tinha muito estudante. Então, esse item 3 aqui são dicas gerais. São é pouca coisa. Isso é mais para quem está começando mesmo. São mais ou menos são duas dicas. Uma é o seguinte: vejam muito filme, né? Vejam muito filme, porque o barato dessa nossa profissão é que a gente pode ir ao cinema ou ver série em casa e falar que está trabalhando, né? Mas vejam os filmes com olhar crítico, sobre a montagem, sabe? Quando puder, enquanto você estiver vendo, pensa: por que esse cara cortou aqui? Por que ele, sabe? Por que ele cortou? Por que ele não cortou aqui? Essa cena já acabou. Porque eu 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 vejo os filmes assim, meio sem querer, sabe? Não, mas eu já vejo, eu falo: caramba, que corte, que coisa! Por que ele cortou? Por que ele não cortou? Então, vejam muito filme, vejam com um olhar crítico de preferência, por que cortou, por que não cortou. E também especificamente nos arredores, no estado, sei lá, onde você mora, onde você vive, se você vai trabalhar com isso, vê quem é bom, quem é o cara, sabe? E cola nele, sabe? Foi o que eu fiz na minha época. Cola no cara que é bom, entendeu? Porque nós, profissionais da área, eu acho que isso de qualquer área, a gente gosta de gente que chegue com interesse genuíno, sabe? E, cara, é muito raro aparecer. É muito raro. Até porque, se eu vou falar depois também, até porque a montagem, com essa revolução digital e tal, todo mundo edita, todo mundo tem programinha que edita e tal. Então, as pessoas acham que podem pular etapas, sabe? Eu acho que não, sabe? Se você quer, enfim, se você quer se diferenciar, é melhor fazer o caminho, sabe? Cola no cara que sabe, vê como é que ele faz. Fica um tempo nessa, fica um tempo aprendendo, sabe? Antes de sair fazendo. Apesar dessa profissão ter essa coisa hoje em dia, né? De todo mundo editar, enfim. O meu outro item aqui, que eu fiz, se chama Motivações para Cortar. Essa coisa que eu já falei, né? Eu sei o porquê de cada corte que eu dou. Existem alguns motivos que eu elenquei para a gente cortar, né? Um deles é resolver problemas, sabe? O ator errou o texto, atuou mal, olhou para a câmera, enfim. Em algum momento daquele plano, o ator não foi bem, porque o papel do montador é usar o melhor do material filmado. Então, assim, o cara vai falar: eu te amo, minha mãe, eu te amo, mamãe. Então, isso é filmado com a câmera em 5 posições diferentes. Tá? Em cada uma delas, o cara repetiu 6, 7 vezes. Isso, eu te amo, minha mãe. Tá? Então, eu tenho que assistir a todo esse material e ver aonde tem os mesmos momentos. Quer dizer, esse texto é curto, né? Que eu estou dando um exemplo tolo aqui, mas num texto maior, eu tenho que avaliar os melhores momentos. Tem um momento em que só essa câmera daqui pegou um brilho no olhar do cara, do ator, sabe? Então, cara, eu quero usar isso, eu tenho que dar um jeito de usar isso, né? Então, as motivações para o corte são resolver problemas de erro de atuação, de erro de câmera, o cara escorregou com a câmera, da luz deu uma apagada naquele plano. Pode haver, e existe, várias cenas, vários planos que está tudo certo no plano inteiro, então não tem motivo para cortar, né? Então fica o plano inteiro, sabe? Só corta se tiver algum motivo. Então esses dois que eu já falei, o comportamento da câmera, sabe? Uma chegada bonita que tenha da câmera no olho do cara, que mostra um brilho, que mostra uma lágrima, que mostra, enfim. Eu posso querer cortar e ir para um close para sublinhar
uma emoção, para sublinhar uma percepção do personagem, sabe? O outro personagem vai roubar uma coisa de uma gaveta e o protagonista está aqui e ele vê isso. Eu quero que isso seja sublinhado, que o espectador tenha uma percepção muito clara disso. Então, eu vou para o close do personagem olhando o outro camarada roubar lá, sabe? Então, esse é o motivo para cortar. Mais um motivo é eu vou para um plano aberto para localizar a cena. Ou seja, tem porque se eu ficar só nos planos fechados, eu mesmo, a minha grande referência sou eu como espectador, eu mesmo fico angustiado de saber, de não entender o espaço geográfico, sabe? Então, eu posso querer cortar num determinado momento para o plano aberto para deixar claro onde é que fica a mesa, onde é que fica o telefone, onde é que fica um personagem, onde é que fica o outro, né? Enfim, de uma maneira geral, de uma maneira clássica, todas as cenas seriam montadas dessa maneira, né? Um plano aberto, depois você vai para o fechado de cada ator, cada um fala, quer dizer, mas não é assim quer dizer, a gente vai ver aqui, eu vou falar, mas que a gente não deve ser esquemático, né? E, e todas essas motivações para o corte, elas têm que estar sendo avaliadas da, junto do fluxo da narrativa, né? Então, a gente pode também querer cortar para enxugar texto. Às vezes o roteirista foi muito prolixo, falou muito. Enfim, a gente quer enxugar texto. E aí é assim, um problema que vai gerando outro. Porque aí, num plano, o camarada fala um texto, eu quero cortar um bife do meio e pegar ele mais adiante, né? Mas aí eu vou e corto, né? Pego um plano dessa câmera dele falando esse texto, corto um miolo e vou para essa câmera daqui. Só que quando eu cortei aqui, ele estava com um cigarro na boca. Quando eu fui para lá, ele estava sem o cigarro na boca. Tem problema de de continuidade, né? Aí temos um problema. Aí temos um outro problema que eu tenho que solucionar. Aí eu já não vou poder cortar aí, né? Eu não posso. Aí eu vou ter que cortar um pouquinho antes desse plano, antes do cara botar o cigarro na boca. Enfim, aí vai indo. Aí a gente passa o dia inteiro montando, entendeu? E aí, enfim, muito dos cortes são feitos assim. É um novelo que a gente vai, sabe, uma coisa vai gerando um problema, vai gerando outro, uma solução de um problema gera um outro problema que a gente tem que achar uma outra solução e assim o filme vai sendo montado, né? Então, eu estava falando sobre a construção da narrativa, né? Que é o seguinte, cara, o que eu vou falar agora é a coisa mais importante, sabe? Tudo acaba chegando nesse ponto, que é um ponto crucial da montagem, é um ponto crucial do filme como um todo. É o seguinte, a gente tem uma história e a gente não pode reiterar as coisas, sabe? Porque a gente precisa que o público compreenda a história, evidentemente, né? Mas essa compreensão da história, ela tem que ser feita, ela tem que ser feita também pelo espectador, né? Eu não posso falar tudo, eu não posso. Quando eu estou vendo um filme e eu compreendo uma coisa, em seguida o filme de alguma maneira me mostra de novo uma coisa que eu já compreendi, eu fico um pouco zangado. Se ele novamente, mais adiante, um outro personagem fala para o outro que quem matou foi aquele, sabe? Eu já sei, cara, eu já sabia, sabe? E se isso acontecer 3 vezes, eu largo o filme, sabe? Eu paro de ver o filme. Porque ver um filme precisa ser uma experiência pessoal para o espectador, sabe? Ele precisa se emocionar, ele precisa se identificar com os personagens, ele precisa descobrir coisas, sabe? Ele precisa ter dúvidas.
Enfim, então, esse limite entre eu contar a história, dizer, mostrar, e eu também não mostrar, sabe, mas fazer com que se compreenda, deixar na entrelinha, sabe? E isso é a coisa mais difícil e mais sensível e mais legal e é a chave da montagem, sabe? É, que é isso, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer em montagem, que não é uma novidade, mas eu vou esmiuçar aqui, que é a montagem paralela. Por exemplo, muitas vezes ela vem indicada no roteiro, mas muitas vezes não vem. E a gente cria ela na montagem. Então, vamos supor assim, tem a cena 5, eu pego 4 cenas, 1, 2, 3, 4. Eu monto cada uma delas, tá? E aí depois eu pego e embaralho elas. Eu pego um trechinho da 3 e começo essa minha sequência com um trechinho da 3, tá? Aí depois eu pego um trecho da 4 e coloco ali. Aí pego o início da 1 e coloco. E aí eu vou montando isso. Por que eu faço isso? Primeiro, eu crio um clima, eu crio um suspense, eu crio um charme. Segundo, eu retardo a compreensão do espectador. Eu atraso, eu dificulto um pouco a compreensão dele. Enquanto ele não compreender, ele não larga, ele não para de olhar para a tela, ele não larga a tela, sabe? Então, e esse é o nosso gol, né? É segurar o espectador, enfim. Olha, vendo aqui que alguém perguntou, a Marilena Lima perguntou sobre Walter Murcy. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco, porque tem a ver com isso. Ele tem um livro chamado Num Piscar de Olhos, que ele fala mais ou menos isso. Que, enfim, eu vou falar daqui a pouco sobre esse livro. Essa coisa da montagem paralela, sabe, de retardar a compreensão do público, né? Para tornar, isso gera uma linguagem para o filme, sabe? Isso gera uma identidade, isso gera uma curiosidade do espectador. Eu seguro o cara, né? E dentro da construção dessa narrativa, quem é o centro dessa questão, né? É o protagonista, né? Então a gente vai criar, a gente tem que criar, a gente tem que apresentar esse camarada e é uma pessoa, é um cara que vive, né? A gente, cara, isso é uma parte crucial também. É a construção não só do protagonista, como de todos eles, né? Porque senão você perde credibilidade, né? O cinema e o audiovisual de uma maneira geral, né? No caso de ficção, não documentário, mesmo documentário também, o que importa são os personagens, cara. Os personagens, o personagem é muita coisa, sabe? Então a gente tem que tomar todo cuidado, sabe? Cada tempinho a mais que eu deixo no olhar dele, sabe? O tempo que ele leva para se arrumar, para sair, um sorriso, tudo tem um porquê, sabe? A gente não pode esquecer que cinema, eu vou falar cinema porque fica mais fácil, mas é audiovisual como um todo. É manipulação, sabe? É manipulação do tempo, é manipulação basicamente do tempo, mas é manipulação de tudo, né? É tudo falso, é tudo criado, né? Então a gente tem que manipular mesmo, sabe? Se a gente está construindo um personagem, a gente tem que saber muito bem quem ele é, sabe? Para saber que ele não daria aquele sorriso, porque o ator ele tem várias leituras. Enfim, eu vou falar. O cinema é uma arte de equipe, né? Então todo mundo colabora de uma maneira, né? No seu momento. E o ator ele pode colaborar de uma maneira muito legal numa hora, mas ele pode fazer coisas que depois, quando a gente descobriu na montagem, junto com o diretor, que o nosso personagem é desse jeito, ele é um cara contido, e que no decorrer do filme, no decorrer da narrativa, ele foi
se colocando mais para fora e se tornando um cara mais expansivo e tal. Então a gente construiu isso na montagem, a gente descobriu que esse seria um caminho legal. Então a gente vai construir a nossa montagem, a gente vai escolher os takes que ele fez, que o ator fez, em função disso, sabe? Então se a gente está mais adiante lá no final do filme, a gente não quer que ele seja mais contido, a gente já decidiu isso, sabe? Então isso é manipulação, né? Isso é a construção, isso é cinema, isso enfim. E esse livro, ela falou, a Flávia falou também alguma coisa, concordas que as 3 regras de corte, onde o Walter Murch, enfim. Eu vou falar aqui do Walter Murch, que é um livro de cabeceira, né, de todo montador. O Walter Murch, ele é dessa galera lá da geração que sexo, drogas e rock and roll que salvou Hollywood. Ele faz parte daquela galera, ele é amigo deles. Ele montou filmes do Coppola. Ele montou um filme do Coppola, ele fez o som do Apocalipse Now, editou o som. Ele montou um filme chamado A Conversação, do Coppola, que é um filme muito bom, com o Gene Hackman, em que ele reparou que o Gene Hackman só piscava o olho quando ele concluía algum raciocínio, ou então quando ele concluía alguma compreensão do que estava acontecendo ali naquela cena. Ele, não sei se foi uma viagem dele, né? Foi uma viagem com certeza, mas, enfim. Ele escreveu esse livro que se chama Num Piscar de Olhos, o Walter Murch, que o título do filme é justamente isso que eu acabei de falar. Ele acha que o camarada só pisca o olho em função de uma maneira. O piscar de olhos tem a ver com um discurso narrativo também, sabe? E é um livro muito bacana porque ele tem uma visão lúdica sobre a montagem, sabe? Tem uma coisa muito legal que ele fala na montagem, que no livro ele fala que o corte tem a natureza acrobática dos sonhos. Na verdade, eu não sei se ele fala dos sonhos ou dos pensamentos, mas tanto faz. Ele fala, eu acho lindo isso. O corte tem a natureza acrobática dos sonhos, porque ele diz que no início do cinema, o corte, quando foi inventado o corte, o Griffith, lá, quando ele inventou os closes, a decupagem, né? Porque ninguém filmava um plano aberto de um ator depois do plano fechado. Isso começou a acontecer num determinado momento, lá, sei lá, em 1915, 1920, com o Griffith, né? Que era um cineasta americano. Enfim, mas o Walter Murch diz que o corte não era para ser aceito pelo público, porque o corte não existe. Nós, quando olhamos de lá para cá, a gente vai... Não existe o corte no olhar, né? E ele diz que o público aceitou de cara o corte no cinema, lá no começo do cinema, porque já havia uma identificação com os sonhos. Os sonhos são editados, são cortados, os sonhos têm uma linguagem quase cinematográfica, sabe? Então, é bonito isso, né? O Walter Murch é um livro que eu indico e eu concordo com tudo que ele fala. Enfim, eu vou ler daqui a pouco ali. Daqui a pouco eu vou ler mais ali. Aí eu anotei aqui de falar um pouco sobre software de montagem, que foi uma pergunta recorrente que eu ouvi ontem, né? Eu trabalho com Avid. Amo o Avid, assim, comigo não tem discussão nenhuma. O Avid, eu não sei se o Avid foi o primeiro. Eu acho que teve, até o Walter Murch fala melhor disso. Tem uns 2 software anteriores, não sei bem. Mas o Avid chegou em início dos anos 90, final dos anos 80, e ele chegou no Brasil. Eu editei em São Paulo com um dos primeiros Avids, a pessoa que era no estúdio Casablanca, em São Paulo, que existe até hoje, a Arlete, que era dona, que é dona até hoje da Casablanca. Ela me falou na época que eu estava lá editando comercial no Avid, que eu era o primeiro editor, o primeiro cara que editou Avid no Brasil. Eu não sei se é verdade, também não faz muita diferença.
mas o Avid naquela época ele era um software vendido, ele vinha junto do hardware e custava $150.000. Era uma coisa impossível, só as grandes empresas que tinham, né, capacidade de ter, e a gente alugava dessas locadoras, né, o Avid. E o Avid rodava em Mac, e aí parece que aí o Avid começou a rodar em PC também, e em contrapartida a Apple desenvolveu o Final Cut para brigar com a Avid, e aí ela fez um programa, o Final Cut, que era 80 vezes mais barato. E aí foi uma revolução, porque a gente começou a poder ter ilha de edição em casa. Isso foi um espetáculo, foi um negócio inacreditável. E eu comecei a editar longa, né? O meu primeiro longa, quando eu comecei, eu queria fazer cinema, mas eu não consegui. Então eu comecei a fazer publicidade. E no final dos anos 80 e os anos 90. E eu só consegui chegar no cinema no final dos anos 90, 99, quando eu montei o primeiro documentário, que foi A Era dos Campeões, dirigido pelo Marcos Bernstein, que é o roteirista de Central do Brasil, enfim, é um cara que tem uma carreira bacanérrima. E eu montei esse documentário dele no Final Cut 3, que era infernal, que dava problema sem parar, foi um sofrimento danado e tal. E o Final Cut ele foi evoluindo, foi se atualizando até que ele chegou ao 7, em 2007, que era um programa muito bom. E aí ficou ali, ele parou de atualizar, eu não sei o que houve lá na Apple, e em 2010 eles optaram por fazer um programa que não atendesse só os profissionais, mas que também atendesse a todo mundo, ao público em geral, e lançaram o Final Cut 10. E esse cara eu nem conhecia, não me interessei, sabe? Eu voltei para o Avid e estou nele até hoje. O Avid é um espetáculo. Eu me amarro, sabe? O Avid é como se fosse um cara muito besta, sabe? Ele assim, porque assim, o Final Cut, você pega uma música que está no seu computador e arrasta para dentro do programa. Simplesmente arrasta. O Avid não, né? O Avid você tem que importar e ele transcodifica o tipo de arquivo. Ele não aceita arquivo, ele aceita os arquivos, mas ele transforma todos os arquivos para um arquivo que é só dele, do Avid. Ou seja, ele só fala a língua dele, não fala a língua de ninguém, sabe? Mas ele transcodifica e aí, cara, ele fica só dentro dele ali e não dá problema, ele é muito estável, sabe? Então, eu sou Avid e eu não gosto também do Premiere, sabe? Sei lá, Adobe que faz o Premiere, o Premiere era um programa chulé nos anos 90, sabe? A Adobe era mais especializada em máquinas de finalização, de composição e tal. E ela relançou o Premiere há 5 anos para cá, sabe? Na verdade, eu nem conheço bem, não quero conhecer. Bom, agora o item 8 aqui, que eu vou falar. As perguntas estão montagem soviética, os franceses, beleza, eu vou falar sobre essas coisas. Mas agora o item 8 é o seguinte: relação com o diretor e como a montagem se encaixa na hierarquia criativa da confecção de um filme. É importante que se diga, né, que o filme é do diretor, sabe? Ou do diretor. Algumas vezes é o diretor que levanta a grana, que levanta o projeto, contrata o roteirista, contrata o diretor e tal, então é um projeto do produtor. Mas vamos, para a gente ficar aqui com a compreensão mais fácil, vamos dizer que o filme é do diretor, sabe? Então a minha tarefa é procurar entender da melhor maneira possível o que o diretor quer, né? O que ele pensa, o que ele, sabe, conhecer os personagens que ele criou, sabe? Ele conhece muito melhor do que, porque eu, antes de começar a montar o filme, eu li o roteiro, já tive minhas impressões e tal, e aí eu vou começar a olhar o material e vou ter as minhas impressões, sabe? Os meus sentimentos, as minhas emoções em função daquele material que eu estou vendo ali.
Mas o diretor, ele é o cara que sabe de tudo, ele é o cara que criou, sabe? Ele, enfim. É, então, eu tenho que entender qual é a dele, o que ele quer, o que ele sabe sobre aquilo. E procurar, assim, eu tenho que entender que eu estou viajando, que eu tenho um chefe e que eu estou viajando num barco, que é o barco dele, o barco não é meu. Entendeu? Agora, é, tem muita coisa que eu posso fazer, tem muita coisa que o montador pode fazer, né? Pode colaborar, pode somar, pode, enfim. É, quando o diretor chega para falar comigo, com o montador, quando ele chega para trabalhar comigo, cara, ele já trocou experiências e já teve colaboração de vários outros profissionais de várias áreas, né? Ele já teve, sabe, do fotógrafo, do diretor de arte, do figurinista, sei lá, de um monte de gente, do cara do som. É, é um mundo, né? É um mundo. O cinema é um mundo. É, cada um, com os atores, cada um desses trouxe alguma coisa sua, sabe? É uma arte coletiva, de criação coletiva, né? Então, eu sou mais um dentro dessa galera aí. Só que eles ficam todos juntos lá no começo, e eu não, eu sou um solitário, eu sou um lobo solitário, que entra no final e fico sozinho aqui na minha ilha, no meu lugar. Chama ilha, o lugar que eu trabalho, né? Ilha de edição, né? Esse lugar que eu estou aqui é minha ilha de edição. Algumas vezes eu trabalho na produtora, mas muitas vezes eu prefiro sempre trazer para cá, eu fico aqui na minha. Então, eu tenho que entender o que o diretor quer, né? E aí fazer o possível, né? Fazer o possível para ele chegar àquilo. Algumas vezes, depois de conhecer o material, de olhar o material, eu posso descobrir coisas que o diretor queria que nem ele sabia, entendeu? É isso que é legal, é essa que é a troca que o diretor acha legal também, sabe? É acrescentar nesse nível, é colocar novas camadas mesmo, sabe? A montagem pode fazer muita coisa, né? Ela pode realmente mudar o filme inteiro. Duas montagens, um mesmo material, pode fazer dois filmes diferentes, sabe? Assim, tem casos clássicos, né, como Tropa de Elite, lá, que o Daniel Rezende montou, em que o filme era contado pelo personagem do André Ramírez, André Ramiro. André Ramiro. Ele era narrado por esse personagem e eles descobriram que era melhor que o Wagner Moura, o Capitão Nascimento, narrasse o filme. Então, eles mudaram o eixo, sabe? Isso foi descoberto na montagem, né? Acontece que o Bresson falou, né? É uma coisa já lugar comum, que o cinema ele nasce e morre 3 vezes, né? Ele nasce a primeira vez quando começa a fazer o roteiro e acaba, e morre quando acaba o roteiro. Ele nasce a segunda vez quando começa a produção e filmagem e acaba quando acaba a filmagem. E ele renasce pela última vez no início da montagem. Ou seja, quando o cara começa a escrever, ele cria, ele está criando coisas e tal, sabe? Que depois, na hora de realizar, fatalmente vai ser adaptado. Vai haver problemas que não eram esperados, sabe? Que vai ser adaptado. Tem muita coisa que surge, muito imprevisto, né? E isso acontece em todos os níveis, em todos os tempos. E a montagem é mais um, né? E a gente tem que estar atento, porque no material o ator pode ter sacadas. É o caso, por exemplo, do Tropa de Elite, o Wagner Moura. Um ator pode roubar o filme, como se fala, né? Aí o cara rouba a cena, sabe? Então o troço era para ser de um jeito, mas um ator chegou lá e teve uma sacada, sabe? E roubou a cena. Então a gente tem que ir por ali, e aí vira outra coisa. E isso a gente descobre muitas vezes na montagem, né? São descobertas da montagem, né?